Vamos lá, vou começar aqui a nossa videoaula 5 nessa semana de feriado aí, pessoal. Vou fechar aqui porque senão eu vou me perder. A gente estava ouvindo aí nesse iniciozinho Highway to Hell. Tá aqui o exemplo da Highway to Hell aqui com altíssima densidade, tá? Então, é o que a gente vai ver nessa aula 5. Eu fiz ao contrário, eu gravei primeiro a aula 6 e agora estou gravando a aula 5, que trata de densidade e espaçamento. Essa aqui é mais curta, então a gente começa com uma mais devagar, são 16 slides só, e depois a gente tem na sequência a aula 6. Tá? Aqui também não é muito comprida, não. Então a gente está gravando aqui conforme foi avisado, né, para vocês essas duas videoaulas aí referentes a essa semana de feriados, para a gente não perder aí em função dessa modificação aí, dessa alteração no cronograma, tá? No calendário excepcional que mudou um feriado para o outro, aí, enfim, tá? Então, essa é a aula 5, que trata de densidade e de espaçamento. Acho que já leram isso que a gente vai ver aqui, então, basicamente, ótimo, é maravilhoso quando desconfigura. Densidade é o número de veículos por unidade de comprimento da via em um determinado momento. Reflete a liberdade de manobras, né? Olha aqui, né? Nessa primeira aqui, nessa da esquerda aqui, está maravilhoso, velocidade de fluxo livre, tranquilo, tanto para ir quanto para voltar. Já essa outra aqui, ela está uma highway to hell mesmo, ela está uma estrada do inferno, né? Com altíssima densidade, né? Ou seja, 500 veículos aí por quilômetro, né? Então, bastante lotado. Então, está aqui, essa é a expressão, né? Volume, aí, número de veículos por unidade de comprimento da via, dado em veículos por quilômetro, beleza? Então, a gente chega no espaçamento, né? Na definição de headway, né? Então, a gente tem duas possibilidades, ambas. Um é o headway temporal, né? Cronograma, e o outro é headway espacial, distância entre os veículos. Então, a definição é o headway temporal, né? Tempo entre a passagem sucessiva de dois veículos. Esse primeiro aqui passou dessa primeira linha, passa todo o comprimento dele, passa o gap, que é a distância entre os dois veículos, entre o para-choque traseiro e o para-choque dianteiro do veículo que vem na sequência, né? Soma-se, então, o comprimento do veículo com o gap, o tempo, né? A gente tem aí o tempo entre a passagem sucessiva de dois veículos. O headway espacial, espaçamento, distância entre. Exatamente o mesmo conceito, porém a gente vai medir em metros, tá? A distância entre o para-choque do veículo frontal do veículo da frente até o para-choque frontal do veículo que vem depois. Tá? Essas duas expressões aqui, tanto a de fluxo quanto a de densidade, esses números aqui, o 3.600 é porque em uma hora a gente tem 3.600 segundos, e aqui a gente tem que transformar para metros. Então, isso aqui, esses números vêm para que a gente garanta uma unidade, né, nessas grandezas. Tá? Então, fluxo em veículos por hora, velocidade em metros por segundo, densidade em veículos por quilômetro, e o headway em segundos por veículo, tá? Headway temporal aqui, né? E o espaçamento, metros por veículo, tá? E tem as expressões aqui: fluxo 3.600 dividido pelo headway, velocidade, o espaçamento divididos pelo headway, e a densidade 1.000 divididos pelo espaçamento. Beleza? Mais duas expressões. O headway em segundos por veículo, a gente vai dividir 3.600 pelo fluxo, que está em veículos por hora. E o espaçamento, a gente vai dividir 1.000 pela densidade, que é dada em veículos por quilômetro. Ok? Aqui uma sugestão de vídeo, que é Autonomous Road Trains Herald Era of Driverless Cars, carros sem motorista, né? E veículos autônomos. Nessa semana passada eu participei de uma banca, havia participado da banca de qualificação e participei também da banca de mestrado de um aluno nosso do PPGTG aqui, né, do nosso departamento,
e no mestrado, e ele traz e aborda na dissertação dele uma metodologia para veículos autônomos, né? Um método para ser aplicado quando a gente tiver veículos autônomos transitando nas nossas estradas, que considera N variáveis, a infraestrutura, né? Um método para leitura visual, né? Para leitura das placas, na verdade, medir a relação entre o veículo autônomo, e aí vejam os conceitos, né, que a gente viu até aqui em engenharia de tráfego, né, a relação entre os três, né, o condutor, né, o veículo e a infraestrutura, né, e a via. Se a gente tira o condutor, ficam dois, né, e o veículo passa a ser o condutor também, ou a gente tem um Big Brother aqui, né, tem um computador ou uma central que vai monitorar, ou o próprio veículo, a definição de autonomia é essa, né? O próprio veículo vai fazer a leitura da sinalização, tanto horizontal quanto a vertical. Então, essa metodologia que o Lucas propôs, ela é bastante interessante. Tá? Eu vou disponibilizar também, assim que ele disponibilizar a versão final da dissertação dele, eu vou disponibilizar aqui para vocês nessa semana. Tá? É bastante interessante, eu acho que é bem legal. E se for possível, se a gente tiver tempo, eu vou convidá-lo para fazer uma apresentação para vocês dessa pesquisa que ele realizou. Beleza? Por enquanto, fica aqui a dica para esse vídeo da semana aqui sobre, né, e aí, por que trains, né, Autonomous Road Trains, né, trens rodoviários autônomos, né? Então, mas veja, eu não vou comentar, não vou dar spoiler, não, tá? Bom, com relação à observação de densidade de espaçamento, a gente pode fazer essa observação por meio de fotografias, estudos de entrada e saída e estudos de velocidade e volume. A observação do headway temporal, usar equipamentos, detectores, cronômetros com pesquisadores e a gente vai ver na aula 5, né, na sequência, e também análise de vídeos, certo? Com relação à ocupação, ela é definida como a proporção do tempo que um detector está ocupado, isto é, coberto por um veículo durante um intervalo de tempo. O melhor exemplo aqui é nos estacionamentos de shopping center e alguns supermercados, a gente tem aqueles detectores e uma luzinha vermelha ou verde, né? Quando o veículo está ali e o sensor identifica aquela presença, ele fica vermelho, ou seja, aquela vaga está ocupada. Quando o veículo sai, desocupa a vaga, ele fica verde, sinaliza para os outros, né? É esse mesmo conceito aqui. Porém, aqui a gente tem uma medição mais dinâmica, né? Onde há laços indutivos com detecção de presença, podem ser feitos cálculos de ocupação nessa amostra aqui, nessa fórmula que está aqui. Dei uma olhada depois, porque eu quero terminar rápido aqui, porque tem a videoaula 6 também, mas dei uma olhada detidamente, né? Essas são as duas referências. E a atividade dessa semana, a atividade dessa aula, a sugestão é: use a apostila, verifique, leia os exercícios do capítulo 5, eles são autoexplicativos, tá? E a gente fecha por aqui na próxima aula, na sequência que está aqui disponibilizada já, é a aula 6. Beleza? Pessoal, eu fico à disposição aqui. Vamos já para a aula 6, não vou nem me despedir muito rapidamente. Quer dizer, vou me despedir rapidamente, não vou fechar com música, vou botar uma outra ali já no início e a gente já se vê na sequência, beleza? Até daqui a pouquinho, então. Valeu!